Como é que tu começou até chegar a ser a maior empresa viva aqui do país, né? Como é que você começou lá atrás até chegar nesse ponto? Conta pra gente, por favor. Vamos lá, né? Primeiramente, eu sou natural de Moarama, no Paraná, uma cidade lá no noroeste, quase na divisa com Mato Grosso. É uma cidade onde ela não tem muito desenvolvimento de indústria, o que fortalece, o que move a cidade são as faculdades, várias faculdades dentro da cidade. Ali é o polo dentro daquela região. E comecei desde muito novo a trabalhar daí. A minha família não é uma família com muitas condições financeiras, né? A gente nunca passou nenhum tipo de dificuldade, mas é uma família de classe média pobre, né? Daí, classe média baixa. E comecei muito cedo, comecei a trabalhar com 11 anos. Trabalhava numa loja de videogames. Era o emprego dos sonhos, né? Porque eu ganhava pra ficar trocando fita de videogame na época e quando dava aquela brechinha, né? A gente aproveitava pra jogar um pouquinho. Também, né? Coisa boa, hein? Então eu comecei ali eu comprei o meu primeiro videogame, daí depois eu comprei a minha primeira bicicleta. Aí com o tempo comecei a me dedicar um pouco mais aos estudos, surgiu um sonho na época que era fazer escola para participar do exército, daí não tiro de guerra, né, mas exército mesmo. Comecei a me dedicar um pouco mais aos estudos e acabei saindo. Depois acabou passando essa vontade, né, vontade de moleque, foi indo. Moleque, vai e volta, né? Vai e volta. E daí minha mãe comprou uma lanchonete, abriu uma lanchonete, era uma sorveteria na época, e eu comecei a trabalhar junto com a minha mãe, ali quando eu tinha uns 13, 14 anos. Então eu já estudava em um período e o outro período eu ficava atendendo na lanchonete. E ficamos assim até os 16 anos. Aos 16 anos, daí a minha mãe acabou se desfazendo da lanchonete. E fiquei naquela dúvida ali do que eu vou estudar, né? Eu comecei um ano antes na escola, então com 16 anos eu estava terminando já o terceirão. Pô, né? bem cedo, né? Daí. E fiquei naquela. E fui no efeito manada. A única coisa que eu tinha vontade na época era medicina. Porém, eu já não queria mais me dedicar tanto aos estudos. Eu já sabia como que era a dedicação de alguém que vai fazer medicina, já não queria mais isso também, eu não tinha mais vontade de fazer nenhum outro tipo de curso. E fui no efeito manada e comecei a fazer administração. Logo quando eu comecei, eu arrumei um emprego daí de estagiário, daí comecei a trabalhar 4 horas por dia, não tinha meio de locomoção ainda, né? Tinha o estudo também, né? Tinha o estudo, conciliar, né? Conciliar. E beleza, e daí eu fui, estudei um tempo de administração e estava nessa empresa e eu ganhava R$400. Não ganhava nada. Isso era em que ano, mais ou menos? Quando eu tinha 16 anos, 2006. 2006. Isso daí. Bem tempinho já. E daí com isso daí, beleza. Falei, não, preciso ganhar mais. R$400 eu não conseguia nem pagar o meu transporte para a faculdade, porque eu morava muito longe da faculdade e na cidade a gente tinha uma dificuldade de transporte público. Então não tinha ônibus que passasse próximo da minha casa. As horas necessárias. Para ir para a faculdade. Então, ou eu tinha que ir a pé, e daí dava 6 quilômetros, daí, ou eu tinha que pagar algum transporte. Lá na cidade era muito forte o mototáxi, né? Daí tinha que pagar um mototáxi para poder levar, né? Mas se eu pagasse mototáxi todo dia para ir para voltar, o dinheiro que eu ganhava por mês não dava nem para pagar isso daí a parcela da faculdade, era uma faculdade privada. E daí eu falei, não, preciso arrumar alguma coisa para ganhar mais. E daí eu fui mandar currículo e arrumei numa concessionária onde eles pagavam inicial R$800. E Opa, daí, dobrou já, né? mais comissões. Aí eu falei, nossa, R$800, vou ficar rico agora, né? Dobrou. Daí beleza, fui lá, entreguei o currículo e tal, conversei. E daí era um pouco mais longe do que a faculdade. Dava quase 7 quilômetros. Era um pouco para baixo da faculdade. E daí eu peguei e falei, poxa, meu, vou lá, né? Daí fui lá, conversei com o gerente disse, cara, eu gostei de você é proativo, tal. Mas me diz uma coisa, como que você vai vir trabalhar? Eu falei, eu ainda também não sei, mas eu vou. Pode deixar que eu sou comprometido, que eu vou estar aqui todo dia. E o cara foi lá e me contratou. E eu ia a pé de manhã, daí. Aí na hora do almoço, aí eu vinha de carona com um cara que morava perto da minha casa, almoçava em casa, voltava com ele, e à tarde eu voltava a pé e já ficava na faculdade. E fiquei fazendo isso daí por uns 6 a 8 meses. Puxado, né? Bem puxado. Depois disso, o meu padrasto na época me ajudou. Eu dei entrada na compra de uma moto, dei uma entrada que eu tinha guardada, ele me ajudou a parcelar o restante e tal, e a gente comprou uma moto. Não tinha nem carteira ainda, já tava com uma moto.
Aí daí estudei mais um tempo e no segundo ano da faculdade eu resolvi que aquilo ali não era para mim. E daí eu acabei abandonando a faculdade, parei de fazer a faculdade. E lá naquele emprego comecei a aprender muito na concessionária, era uma concessionária Volkswagen. E na época primeiramente, eu entrei como auxiliar de garantia, que era o cara que ficava etiquetando, preenchendo papelada para ver o que aquelas peças que deram problemas tinham, né, para mandar isso para a fábrica. Uhum. Aí depois disso eu fui evoluindo, virei supervisor, depois eu virei gerente do departamento de garantia, a gente tinha outras pessoas, isso com 19 anos eu estava num cargo de gerência, foi a minha primeira gerência. Pô, rápido, né? E novo rápido. também, né? E ali eu já ganhava 2.000 e pouquinho e entendia as questões de comissão. Então tudo que os caras queriam fazer de troca, o que eu via que dava para garantia pagar para o cliente, eu falava, não, isso aqui a gente coloca na garantia, o cliente não paga. O mecânico recebe percentual da mão de obra, a concessionária recebe percentual da peça, eu recebo minha comissão por sem garantia. Então eu ficava andando na oficina procurando problema nos carros. Para poder... Os clientes me adoravam, né? Porque o cara tava lá para pagar uma peça lá de 300, 400 reais e falava, não, isso daqui eu consigo em garantia. Putz, E a gente ficou isso daí por um bom tempo. E depois disso surgiu uma vaga de consultor de serviço, que era o cara que fazia o atendimento. Era um cargo abaixo, mas porém a comissão era muito mais alta. E eu resolvi aproveitar essa oportunidade. Virei consultor de serviço, daí vendia muito, entendia muito da questão de revisão. Já estava estudando muito sobre comportamento de pessoas, então acabava aplicando muito uma higienização de ar-condicionado e a gente já entrava. Falava assim, cara, vamos fazer a higienização? Não, não vou. Mas você vai colocar seu filho para respirar esse ar, cara? Aí pega, hein? Já ia lá no emocional. Deu, cara, mas direto, tal. Falou, cara, aqui esse filtro aqui, daí tirava o filtro na frente do cliente, fica embaixo do porta-luva normalmente, dos carros populares, né? E a gente consegue desmontar na hora, é bem simples. Você tirava, ele tá todo sujo, cara. Todo sujo. Tá sempre sujo. Aí mostrava pro cliente, cara, olha o que você tá respirando, olha o que seu filho tá respirando. Ah, não, então pode trocar. E daí, cara, vendia muito. Comecei a vender muito. E o primeiro problema que eu achei no socialismo dentro da empresa. Nós éramos em três consultores e a comissão era igual para todo mundo. Então, o que todo mundo vendia, juntava tudo e dividia por 3. Mas eu vendia o dobro do outro. Pô, daí um trabalho pro outro. Um trabalho pelo outro. E daí foi passando o tempo. Falei, cara, isso não é para mim. Conversei na época com um gerente geral. Falei, cara, isso aqui não tá legal. Tô trabalhando bem mais com os caras. Eu fico até 7. Os caras recebem as mesmas coisas que eu. Vendo mais do que eles, né? Não tô achando justo e tal. Cara, infelizmente, essa é a regra da empresa. Falei, cara, então eu vou pedir as contas. Não quero mais. Vou ficar aqui os 30 dias aqui para colocar todos os meus clientes em dia. E daqui 30 dias eu não venho mais. Beleza. Eles aceitaram, pedi minha demissão, saí e fui procurar outra coisa. E daí passou coisa de 15, 20 dias, estava vindo uma concessionária Honda para a cidade. Aí eu entrei na concessionária Honda como gerente de serviços. Daí. E ali eu tive o meu segundo grande aprendizado. Daí. Eu comecei a vender muito, e eu tinha um chefe acima de mim. E ele era o chefe, ele era o gerente geral da loja, mas eu estava entregando um ótimo resultado e a gente não bateu. Imagina lá, Não bateu o santo. Santo não bateu e não ia, cara. Por mais que eu entregasse um resultado, sempre acabava gerando algum tipo de problema, algum tipo de dor de cabeça. Daí foi passando. Na época eu não tinha esse discernimento, conhecimento, né? Humildade que eu tenho hoje também. E a gente começou a bater muito de frente. Eu falava, pô, mas eu sou o cara que mais vende. Eu vendo o dobro da outra concessionária que já tá há 3 anos, né? A gente acabou de abrir, tal. Os caras me chamavam para ir dar treinamento para outra equipe comercial. E daí foi até que chegou um dia, cheguei, o cara me chamou. Ah, você tá demitido. Hã? Esse gerente geral? Gerente geral. Surpresa total. Total. Eu tinha, entre aspas, uma certa amizade com os donos, né? Eu conversava todo dia com os donos. Os donos me ligavam pedindo, Alisson, tem como você vir aqui para Cascavel? Tem como você vir aqui para Foz, dar um treinamento para nós, tal. E eu levei aquele choque. Daí, tá bom, fazer o quê, né? Tô demitido, né? E daí... Do nada, assim? Do nada, cara. Do nada. E daí eu aprendi que, por mais que a gente tenha os nossos conflitos, quem tá num cargo superior, a gente tem que respeitar. Daí, ele tá ali por algum motivo. A gente não pode querer passar isso daí. E segui minha vida. Deu coisa de 2, 3 meses, foi abrir uma concessionária Renault na cidade. A cidade estava em expansão, né? E é uma área que a gente não tem muitas pessoas com experiência. Já estava rodado com ótimos resultados, né? Daí
E uma pergunta só, Alisson. Nesse meio tempo aí, pra terceira concessionária já, tu tinha quantos anos assim, mais ou menos, já? Porque era bem novo, né? Foi no período de 4 anos, foi em 2010. Pô, Quando eu tava indo pra Renault, pra concessionária. Então tinha o quê? Uns 23? 23 anos. Pô, bem novo, né? 23 anos. Aí. Experiência. Experiência de treinamento mesmo da Volkswagen, todos os treinamentos relacionados à parte de serviço eu fiz todos, na Honda também fiz todos os treinamentos. Daí. Até aproveitando, né? Tu falou do segundo aprendizado, que a questão da hierarquia. Mas tu já entendeu isso no momento lá da demissão, perto dessa demissão, ou tu foi entender isso com o passar do tempo? Não, fui entender isso agora, sei lá, 4, 5 anos pra cá, quando eu busquei um autoconhecimento, quando eu comecei a entender um pouco melhor o mundo dos negócios, aí que eu fui entender o que aconteceu lá atrás, porque na hora não, aquele cara fez isso por causa disso. E na verdade, aí depois você começa a fazer uma autorreflexão, você vê, nesse dia eu bati de frente com um negócio que eu não precisava, naquele dia eu fiz isso que ele pediu pra não fazer, e daí você vai, daí você vê, na verdade eu causei aquilo. Daí, eu acabei causando aquilo. Amadureceu também, né? Mas realmente a gente só aprende algumas questões ou depois que tu perde ou depois que tu amadurece, né? Sim. Então, não é na hora que a gente aprende. Legal. É legal essa sacada aí. E na hora ainda, a gente ainda se sente até injustiçado, né? Fala, eu era o que mais vendia. Tá, mas era o que mais vendia, mas tinha várias outras coisas que você não conseguia entregar. Aí não... Entende? Aí não vai. Claro. Entende? Hoje a gente tem muito isso. A gente pega e fala assim, o cara é o melhor vendedor, mas o cara não chega no horário. Exatamente. Aí não O cara tem problema com a equipe. Hoje eu, no ponto de líder, eu consigo enxergar isso. E daí eu vejo, né, contracenando com o que eu fazia muito lá atrás. Lá uma das regras da Honda, por exemplo, era não usar barba. Era uma orientação da marca, não usar barba. Cara, o que tem a ver? Minha barba tá feitinha, não deixo nada feio, mas tá desenhadinha. Ele pedia pra não vir de barba. Mas eu ia de barba. Eu vendi mais que todo mundo, eu vou vir de barba. Eu vou de barba. Imagina, 23 anos com cara limpa, cara. Passa que credibilidade nada, pra alguém? Né? Nada. Não passa? Ó, antes a gente continuar, aí, ó, o Tiagão tá aí vendo a gente, ó. Valeu, Thiago. Obrigado por estar vendo a gente. E ele já deu um recado aí, ó. Acredito que é possível, ó. Não deixa o meu atacante beber aí que amanhã tem jogo, hein? Porque o Alisson é zagueiro, né? Então. Valeu, Thiago. Mas, continuando. Aí abriu a Renault? Aí abriu a Renault e tal, mandei lá o currículo também. Era um grupo bem, bem grande. Era o maior grupo de concessionários do Paraná. Os caras tinham muitas marcas de várias cidades lá, mais de 60 concessionárias. Aí. E lá eu entrei como gerente de peças. Daí, como gerente de peças, eu nunca tinha trabalhado. Tinha conhecimento, né, da vivência de concessionária, claro, da área de serviço, mas com peças nunca tinha trabalhado. E daí entrei, fiz o treinamento. Lá eu conheci o diretor, Leandro Bonato, nunca vou esquecer do nome do cara. O cara era fenomenal. Nunca conheci até hoje uma pessoa que entendesse tão bem de pessoas e conseguisse lidar tão bem com pessoas quanto ele. Ele era aquele cara que ele brigava com você e você saía pedindo desculpa para ele. Ele tinha uma forma de persuadir e fazer o negócio que era incrível. Legal. A meta sua era 100 mil, você fazia 150, ele vinha e falava que era para você fazer 180 e você saía pedindo desculpa para ele. Não, tá bom, eu vou fazer 180. Desculpa porque... Que loucura. Desculpa que eu só fiz 50% a mais da meta. Ele era fenomenal, aprendi muito com ele também. E daí fiquei ali por um período de 1 ano e meio. E daí começou a pulsar a veia do empreendedor, que eu queria empreender e não queria mais... ganhar dinheiro para os outros, vamos dizer assim. Falei, se eu consigo trazer essa receita para os outros, eu consigo trazer essa receita para um negócio meu também. E na época estava na moda, né? Daí vai no efeito manada, que era os sites de compras coletivas. Daí não sei se vocês lembram disso. Site de compra coletiva? Tinha o Groupon, Peixe Urbano. Sim, claro. Bombou. E tinha um na cidade, aquela velha história. Tinha uma na cidade que era amigo do amigo meu e o cara ganhando muita grana. E só tinha o cara nadando de braçada sozinho na cidade. Falei, vou junto. Vou abrir um site de compras coletivas. Daí. E encarei do nada, assim. Cheguei mas também. Sem ter o conhecimento, assim, nada. Zero. Cheguei lá. Na época, isso, em 2010, lá, 2011, eu tava ganhando na concessionária coisa de 7 mil reais, cara. Era muita grana pra época, assim. Nossa, era muito dinheiro mesmo. Imagina, um moleque sozinho, morava com a mãe, cara. Que isso, era muito dinheiro. Era grana. Caraca. Pra quem trabalhava sozinho, pra quem vem, novo né?
E daí falei, vou pedir as contas e vou. Mas como assim? Você tá louco? Todo mundo falava assim, você tá louco? Eu falei, não, vou empreender agora. Aí fui, abri o site de compras coletivas, aí fiz as parcerias. Nunca vou esquecer do primeiro lançamento, né? Primeiro lançamento, consegui uma promoção em parceria, que era uma pizza R$ 9,90. Os caras descobriram que ia fazer o lançamento no dia, colocaram uma R$ 4,99 e pagaram a diferença do custo com outro parceiro. Putz. Vendi 12 pizzas. Tudo para os amigos e para a família. Teve uns amigos que nem comprou ainda. E foi, cara. E daí toda vez que eu ia fazer um lançamento bom, o cara colocava outro do mesmo produto para cair as vendas. Depois eu até fiquei amigo do cara, depois que acabou esse negócio, o cara falava, cara, a gente tava sozinho, veio um concorrente, óbvio. A gente pagava do bolso, produto pro cara. Quanto que é esse produto? É 10. Eu vou fazer 5 que eu pago a diferença para você, só pro outro não vingar mesmo. Né? Business é business. Business. E daí foi, fiquei 3 meses. Não foi. Gastei um dinheirão na época, lá, coisa de 20, 30 mil reais, e o negócio não funcionou. E aí você tinha alugado sala, comprado móveis, comprado tudo, e feito, e contratado funcionário, e não foi. Mas, quando eu tava nisso, daí eu acabei conhecendo uma outra pessoa, que ele tinha um jornal na cidade do mercado imobiliário. Bem, era um jornal que fazia classificado de imóveis na cidade. Era um jornal, eles tinham ponto de distribuição. Na época não tinha online ainda, né? Tinha até site, mas não era nem... O foco mesmo era. Então você chegava nos mercados, aí tinha lá o stand, um repositorzinho lá, que você pegava o seu jornal lá e tal, e os caras faziam isso daí mensal. E daí conversando com o cara, que legal, tal. O cara perguntou, contei um pouquinho da minha história, e falou, pô, você entende de veículo, né? A gente quer abrir um de veículo, mas a gente não entende de veículo. Falei, cara, eu sou amigo de todos os donos das concessionárias, autopeça, garagista. Falei, cara, eu conheço todo mundo. Já tinha todo o relacionamento. Todo o know-how. Aí o cara, então vem trabalhar com nós, vem fazer sociedade com nós. A gente tem toda a estrutura do jornal e você vende o negócio. Falei, fechou. Né? Eu já tenho os contatos, vai ficar fácil. Colocar um jornal para rodar de carro. Coisa assim rápido também, porque ele já tinha estrutura, né? No coisa de 30 dias a gente tava com o jornal rodando. E daí o negócio bombou também. E daí foi bombando. E daí entrou um outro aprendizado. Porque daí os caras não trabalhavam mais. Só eu tava trabalhando no negócio. Mas quando começou o jogo, eu sabia que o jogo era daquela forma. Que era assim. E daí eu comecei novamente a me sentir injustiçado. Tô trabalhando demais e os caras estão ganhando igual sem fazer nada. Uhum. Mas os caras me mostraram como funcionava um jornal. Mas os caras mostraram toda a estrutura. Os caras faziam a parte de diagramação do jornal. Os caras tinham contato com a gráfica. Eu só vendia. E daí novamente, numa imaturidade, comecei, não tá legal. Quanto vocês querem para vender a parte de vocês? Os caras colocaram o preço, fui lá e comprei a parte deles do jornal. Fiquei sozinho. A gente ficava na mesma estrutura. Aí. Mas eu fiquei sozinho. E achei que era um bom negócio na época, né? Falei, beleza. Aí passou mais alguns meses, o jornal bombando. Eu falei, vamos abrir um jornal do imobiliário em outra cidade? Que nessa outra cidade eu tinha o meu primo. E ele tinha muita amizade, conhecia todo mundo desse ramo de imobiliária, de depósito de construção, que era o que agregava bastante lá. Ele, não, a gente não quer. Aí eu fui lá na outra cidade, conversei com todo mundo, fiz reunião, tal. Todo mundo para começar o jornal, comecei a assinar os contratos. E chegava no escritório e falava, mano, vai dar boa lá, cara. Os caras estão fechando, tal. Mudei o nome do jornal, o deles era Mercado Imobiliário, o meu era Guia Carro, coloquei Guia Imobiliário e conversando assim, todo dia com eles normal. Foi. Os caras foram lá, e chegaram lá e falaram que eu tava plagiando a ideia deles e que o jornal era deles. Daí, porque eu levei inclusive o jornal, eu falava pra eles, posso levar o jornal pra apresentar pros caras lá? Pode. E daí os caras chegaram lá e deram essa rasteira. Caralho. Sacanagem. Sacanagem. E daí teve esses dois aprendizados. Primeiro esse daí de achar que o sócio não era bom e que estava sendo injustiçado. E depois o segundo, de sair contando tudo que não devia. Era uma coisa minha, não deveria ter contado para os outros. Daí, a gente só deve contar as coisas para os outros quando a gente está com o negócio concretizado. Hoje eu aprendi, hoje eu sei muito bem disso. Parar de contar os meus sonhos, as minhas expectativas para os outros. Porque para ajudar tem um, para atrapalhar tem 10. Muitos, né? Muitos. E daí os caras foram e desse jeito que a gente tá conversando assim, cara, é negócio, meu. Eu vou lançar o meu, você lança o seu. Putz, o que for melhor para eles lá, eles vão escolher.
Na outra semana eu fui lá, os caras, cara, vocês resolvem, cara, a gente não sabe de quem que é o quê. Quando vocês resolverem, aí vocês trazem novamente a ideia que eu vejo como eu vou fazer. Eu tinha aplicado dinheiro, tinha alugado outdoor. Cara, muita coisa assim, sem contar o tempo, né, disponibilizado para ir lá e tudo mais. Enfim. Pra fazer isso aí tudo, né? Imagina. Voltei, acabei ficando muito frustrado. Saí da sala dos caras, aluguei um escritório, vou continuar. Nesse tempo, minha mãe, ela tem depressão e ela tinha ficado muito mal. E eu acabei entrando um pouco no embalo. Fiquei mal junto também. Daí eu coloquei funcionário para tocar o jornal. O negócio parou de acontecer. E foi diminuindo o cliente. Aí, eu estava noivo na época. Daí terminei o meu noivado. Putz, aí entra numa... Daí entra naquela lá. Na né? roda, Vem né? tudo junto, Vem né? tudo junto. Fechei o jornal, não queria mais sair da cama. Fiquei um tempo muito mal, cara. Muito mal mesmo. Daí, o jornal não estava mais dando lucro. Ficava só para pagar a despesa. Encerrei. Deu um tempo, terminei o noivado. Daí, tinha terreno, tinha carro. Fui vendendo para poder continuar, entre aspas, aquele determinado estilo de vida. E deu coisa de 1 ano, cara. Não tinha nada. Devendo um monte, sem nada. Assim, é impressionante. Demora tanto tempo para conquistar, às vezes, o patrimônio. E em pouco tempo você consegue acabar com tudo. Muito fácil. É rápido. Acabou e eu fiquei lá numa cidade, entre aspas, de interior. Todo mundo falando, pô, ó lá, o cara quebrou. Olha o que aconteceu com o cara. Olha isso, é aquilo. E é impressionante como gostam, né? Principalmente cidade pequena, né, Alisson? Eu sou de cidade pequena também e agora eu tô falando isso, eu me lembrei. Uma vez eu tinha um carro bom, mas não tinha minha casa própria. E eu vendi o carro para inteirar na compra de uma casa, né? E eu me lembro que daí eu comprei, para não ficar sem carro, eu comprei uma Belina velha. E daí andava eu bem feliz de Belina na cidade, né? A cidadezinha pequena também. Mas qual que era o comentário? Ah, o fulano, o Ciro, tá quebrado, tá andando num carro velho. Claro. Então, até aproveitando, né? É outro ponto que o empreendedor não pode dar bola, é para que os outros estão falando. Porque cada um tem a sua jornada, né? Então, e isso acontece muito, porque o que tu recém falou, né? É um para te apoiar, para te ajudar e dezenas aí para te botar para baixo. É verdade. Isso aí, cara. Mas é bom que a gente tire isso com aprendizado. Claro, a gente vai aprendendo, né? Mas como é que tu saiu dessa? Cara, e daí fiquei desgostoso com a cidade, não queria mais aqueles ciclos de amizades, não queria mais nada, cara. Eu tava totalmente infeliz. Eu cheguei um dia pra minha mãe e falei assim, mãe, eu tô infeliz aqui. Isso não serve mais pra mim. Eu preciso de uma mudança. E eu tinha já vindo algumas vezes pra Balneário Camboriú, e eu tinha um amigo meu que tava morando aqui, e ele sempre falava, cara, você é vendedor aqui, cara, o que mais precisa é vendedor. Você vem aqui, você arruma um emprego de qualquer coisa, tal. Aí eu tinha até começado a trabalhar num jornal lá da cidade, um jornal normal, que vendia as publicidades, mas também não... É que quando você não tá bem, nada flui, Nada né? flui, exatamente. Não conseguia vender, coisas assim, que eu tava mais que acostumado. Nem os clientes que já eram meus clientes do jornal de classificado de veículos que eu tinha, não queriam comprar publicidade no principal jornal da cidade. Não ia, o negócio não desenrolava. E daí esse amigo meu falou, cara, tem uma vaga de vendedor aqui na empresa que eu trabalho, era Press Comunicação Visual na época, acho que até fechou agora. O cara tá precisando, tal, o cara dá carro, dá isso, assim, o salário, tal. Fiz uma entrevista online com o cara e falei, beleza. Cara, preciso de você aqui até tal data. Cheguei no jornal, pedi as contas no jornal, passei na rodoviária, comprei as passagens, cheguei em casa, mãe, tal dia tô indo embora. Como assim? Aquele choreiro, né? Falei, não, mãe, tô indo embora pra Balneário Camboriú, mas vai pra onde, com quem? Falei, vou lá, daí vou ficar lá na casa do Dudu, aí depois eu vejo e tal, não tô mais contente aqui, enfim. E aí os caras atrasaram pra fazer minha rescisão em coisa de 1 semana. E daí, quando eu vim, eles já tinham preenchido a vaga. Putz, aí perdi a vaga que tava certa, né? Cara... E daí você imagina, cara, eu vim com R$1.500 pra Balneário. Veio só com... Liso. Que ano foi isso? 2015. Putz, que loucura. E veio liso e não Liso e falei. Daí eu comecei a pesquisar pra dividir apartamento, pra dividir quarto. E daí eu consegui achar um quarto num apartamento. Era um apartamento ainda na Atlântica ainda. Porra. R$600. Eu não tinha noção de preço. Falei, cara, R$600?
tá ótimo, sobra ainda ali 900 pila pra mim, eu vou arrumar um emprego em uma semana, tá de boa. Vai dar. Beleza, cheguei, fiquei um dia na casa do meu amigo, depois já fui pra esse apartamento que eu tinha achado. Aí, ali eu conheci uma galera num apartamento gigantesco, 300 e poucos metros o apartamento. Daí, morava em 14. Nossa, galera. Caraca. Tudo pra não dar certo. Tudo pra não dar certo. que Não, você imagina, tinha 5 quartos, 14 pessoas. Alguns estavam passando só férias, alguns estavam lá pra morar mesmo. Os que estavam passando férias chamavam outros amigos que pagavam daí tipo uma diária pra ficar no negócio. Cara, imagina o rolo. Você acordava 8 horas da manhã e a gente fez um churrasco. Nossa. Você ia dormir meia-noite e a gente Porque fez... aqui era... Aí beleza, daí fui. Comecei fui atrás de serviço e achei uma vaga numa loja de importados que era onde é a Boca Mafra hoje. Muito antigamente. Não vou lembrar o nome agora. Daí. Pô, não lembro também do nome da loja, mas tinha. Tinha. Era bem no lugar da Boca Mafra. Lá era uma outra loja de importado. Aí beleza, daí fui. O cara falou assim, cara, para vender consórcio. E a gente vai ter 3 vagas. O melhor, quem vender mais consórcio durante esse período de 30 dias, a gente vai dar uma vaga para trabalhar na loja. Falei, beleza. Né? E comecei lá, não ganhava nada, mas falei, pô, se eu entrar nessa loja aqui, para vender carro, já entendo de carro de luxo, ficamos lá quando tava finalizando. Não ganhava nada, só se vendesse consórcio. Aí, eu vendi alguns consórcios na época e fiquei em primeiro lugar. Aí, beleza, quando começou a questão de tramitação, o cara chega e fala, cara, cheguei numa segunda-feira assim, o cara, deu um problema, a gente não vai mais contratar ninguém. Por quê? Porque o dono morreu. Que... Hã? Como assim o dono morreu? Sim, cara, levou um raio e morreu. Um raio? O cara levou um raio, cara. Que loucura. Um raio e morreu o dono da loja, cara. Caraca. O dono da loja levou um raio, o cara era do Grande Sul, tava lá na fazenda dele, levou um raio e morreu. Falei, tá zoando. Falei, nossa, cara, eu saí de lá pra tirar a zica, eu chego aqui no meu primeiro emprego, que eu vou ser contratado, o cara leva um raio e morre, como assim? E não contratou. E daí deu até sei lá, 6 meses depois ali, a loja fechou, que era coisa de lavagem de dinheiro, descobriram. Enfim. Aí fui, comecei a procurar e daí a Suzuki me chamou. Aí a Suzuki me chamou, de carros, né? Aí comecei a trabalhar como gerente de serviços. Aí trabalhei por lá quase 1 ano. E eles resolveram desativar a parte de funilaria. Que arrumava os carros batidos, carros de seguro e tal. Isso daí era onde trazia a maior receita do negócio. E daí o salário ia ficar muito baixo. Eu falei, cara, pra mim não serve. Acabei pedindo as contas e saí. E saí crente que eu falei, pô, com a minha experiência, em qualquer concessionária que eu levar meu currículo, os caras vão me chamar, né? E levei, foi 10 dias, 15 dias, 20 dias. Nada. Entreguei em todas, cara, em todas. Fiz várias entrevistas e ninguém chamava. Mas igual a gente fala, né? Tudo tem um propósito, né? Deus tem um propósito pra tudo na nossa vida. Então não chamou por causa que tinha um algo maior. Com certeza. E eu vendo lá e daí precisando de vaga de telemarketing. E um amigo meu, ele vendia leads. E ele vendia leads pra telemarketing. Ele falou, cara, eu quero abrir uma empresa de leads. Vamos abrir junto, eu já trabalho pro meu sogro, assim assado, dá dinheiro, isso, aquilo, tal. Falei, cara, eu não entendo nada disso. Vou ter que entrar numa empresa pra eu aprender, porque como que eu vou vender, vou trabalhar com algo que eu não conheço? E daí, nesse período, eu peguei, fui lá, entrei, fui ver a vaga, era pra trabalhar na GVT, né? Que hoje é da Vivo, né? Ah, verdade. E era telemarketing da GVT. E aí eu tinha aquele uniformezinho laranja que parecia os caras da Ambiental. Verdade, laranja mesmo. E daí entrei lá, nunca tinha vendido por telefone, acostumado a vender presencial. Primeiro dia, fiz o treinamento e tal, primeiro dia, comecei a fazer ligação, pum, fechei uma venda. Falei, teta. Fácil. Vou vender muito. Segundo dia nada, terceiro dia nada. Fiquei 1 mês, cara. Eu vendi uma venda no mês. Putz, só no primeiro dia. Cara, me senti um nada. E daí, de novo, veio aquilo lá. Não muda, procura outra coisa e tal. E nesse momento eu tava já numa busca de autoconhecimento, lendo muito, né, buscando isso pra mim. E daí eu falei, não, esse daqui eu vou dar tempo ao tempo. Eu vou me aprofundar e vou aprender a fazer esse negócio. E daí eu comecei a entender como que vende pro telefone. Qual que é a diferença? No cara a cara eu vejo o que você está fazendo. Coisa. E no telefone, como que eu sei? Como que eu começo a perceber o tom de voz da pessoa? Como que eu faço modelagem? Acelero a voz, diminuo, aumento o tom, diminuo o tom, conforme a pessoa do outro lado. E daí eu comecei a aprender isso, comecei a aplicar e começou a dar resultado. E no segundo mês eu fui melhor vendedor, fiquei por 6 meses sendo melhor vendedor. Vendendo números que no escritório nunca tinham vendido. Putz, legal. E daí chegou ali, deu 6 meses, falei,
obrigado, era o que eu precisava aprender, e saí para ir montar esse negócio de leads com meu amigo. E daí quando eu saí, a gente foi montar, eu já entendia do produto, os leads dele era muito ruim. E daí como que você vende um produto que é ruim? Difícil, né? Não vende. Lógico. Eu, pelo menos, não consigo vender um produto que eu não acredito. Não tem. Essa é a frase mais clichê que tem. Mas é a maior verdade. Mas é a maior verdade, cara. Como que eu vou vender algo, por mais que eu tava vendendo para pessoas que eu não conhecia, como que eu vendo? Se eu não acredito. Não tem como. E daí eu fiquei um mês com ele e falei, cara, Tom, não vai rolar, cara. O produto não é bom, cara. Eu entendo do produto. Uma margem aceitável é 60%. Nós tá dando 35%, 40%. Não vai, cara. Não vai. Não quero. E daí nisso fui e recebi uma proposta de um cara que eu tava vendendo leads. Ele falou, cara, não quer trabalhar vendendo Vivo PJ? Que daí na época a Vivo já tinha comprado a GVT. E eu falei, cara, Vivo PJ, como que funciona? Aí o cara falou assim, funciona assim, você vender, aí cada venda que você me paga, que você me fizer, concluir, eu te pago 150% em cima da venda. Hã? 150%? Como assim 150%? Se você vender, eu te pago 150% do valor da venda. Falei, então se eu vender uma venda de 100, você me paga 150? Porque quando eu trabalhava na loja da GVT, eu ganhava 20% do valor da venda. Nossa, que diferença, hein? Aí o cara, Falei, então tá, você tá me falando que se eu vender 3 mil reais, daí você vai me pagar 4.500? Não, se você vender 3 mil reais, eu te pago 200%. Nossa. Não, deve ter alguma coisa Aonde errada, tá a pegadinha? Pegadinha. Cadê as letras miúdas? Não pode, não entendi como funcionava, né? Sim. E daí ele, é isso aí mesmo, cara. Eu falei, mas não pode, cara. Não entendia como que a operadora remunerava os parceiros, né? Falei, pronto, fiquei rico agora, né? Quando eu trabalhava na pessoa, eu vendia 7 mil por mês, falei 7 mil vezes 200, dá 14 mil por mês, tô rico. Que ano já era isso? 2016. Né? E daí Rapidinho recuperou, né? Comecei a vender pra ele e o primeiro mês todo ansioso, eu falei, pô, eu vou vender, esse cara não vai me pagar, não existe isso. E veio. E daí foi. E daí o cara pegou e foi, pagou certinho. Comecei a vender mais. Deu coisa de 6, 7 meses vendendo pra ele, eu imaginei, pô, se ele tá me pagando isso, quanto ele tá ganhando? Quando ele ganha. Fui atrás, ele tava sendo ainda intermediário do próprio. Então passava de um cara pra ele passar pra mim. Nossa, era o terceiro. Aí eu fui, corri atrás, achei um gerente da Vivo, de contas da Vivo, falei, cara, quantos quer pra abrir uma, como se fosse uma franquia da Vivo, né, PJ, né? Fazer um credenciamento, que a gente chama. Aí o cara conversou, cara, tem que ter 300 mil pra fazer um credenciamento hoje pra valer a pena. Falei, cara, não tem essa grana. Ele falou, não, então eu vou te colocar debaixo de um parceiro top, que o cara vai te pagar mais do que isso, e o cara te dá suporte. Pum, fui debaixo do parceiro. Comecei, vendia bem, mas o cara não dava suporte. Eu falei, pô, se o cara não dando suporte, deve ter outros que dêem um suporte melhor. Daí comecei a procurar, achei uma pessoa de Joinville que tinha um credenciamento e falei, ó, eu entrego isso, faço isso de resultado, assim, assado, tal. Ah, mas tem quantas pessoas na equipe? Eu. Nossa. Não, mas não tem como você vender isso. Eu falei, eu vendo isso. Vende isso? Eu vendia, cara, no telefone, discado, que era o que tinha lá no apartamento que eu morava, na lista amarela. Naquele mesmo apartamento ainda? Não, né? Não, no apartamento que eu morava. Não, eu saí com um mês, Imagina, um mês eu saí desse apartamento com aquela aí. bagunça. Com um mês eu saí desse apartamento, né? Não dava. Gente... Mas eu vendia sozinho na lista amarela. E quando o cliente falava assim, tal, cara, eu vou visitar um cliente aí perto daqui a pouco, o que eu passo aí? Porque eu só vendia em Balneário, né, daí na época. Aí eu passava lá no cliente pra atender. E daí foi indo, evoluindo aí nessa parceria de Joinville, e ela me ofereceu uma sociedade aqui em Balneário Camboriú. E daí ela pegou e colocou uma grana, a gente conseguiu expandir, e daí entrou um outro aprendizado. Daí, você tem que achar parceiros de negócio e a gente não tem que achar quem coloca a grana. Porque ela colocou a grana e ela não queria saber do que estava acontecendo aqui, ela queria o resultado. E muitas vezes no começo não é o que acontece. Exatamente. Aí ela estava em outra sintonia que eu. E daí a gente ficou por um ano ali, o negócio não fluiu da maneira, a gente conseguiu construir equipe, começar a aumentar a equipe, mas o negócio não fluiu da maneira que a gente esperava. E com isso daí, falei, vou continuar sozinho, a gente desfez a sociedade, mas continuamos na parceria, eu continuei entregando venda para ela. E foi indo. Aumentei a equipe, cheguei a ter coisa, sei lá, de 40 consultores de vendas nessa época. E chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso buscar algo melhor.
Aí resolvi atender outras operadoras e abri uma consultoria. E daí o negócio não funcionou. Aí. Não funcionou, as vendas caíram. Fui tentar passar para um supervisor, todo o conhecimento que eu tinha. Não consegui transmitir isso. Então o negócio só funcionava se eu estivesse junto. E o negócio foi indo de mal a pior, foi caindo. Daí chegou um momento lá que a gente ficou, sei lá, com 8 consultores. Daí o negócio não ia. E não funcionava. E daí eu falei, não, vou voltar de novo só para Vivo. Voltei, abandonei as outras operadoras e fiz uma parceria forte com um cara de Curitiba. Falei, vou voltar agora. Beleza. Fiquei trabalhando um tempo com um cara. O cara pegou num determinado mês e me deu um balão. E eu me reestruturando ainda, o cara me deu um balão. Na época de coisa de 40 mil reais. E eu não tinha de onde tirar o dinheiro, cara. Não tinha. Tive que fazer empréstimo para pagar a folha de pagamento. E foi. E não funcionou. Até que em um determinado momento, um dos gerentes da Vivo, que eu já tinha uma amizade já a longo prazo, falou, Alisson, eu tenho um parceiro bom para apresentar para você. Bem, se você quiser trabalhar com os caras, tal, eu faço o meio de campo ali, tal, e me apresentaram a Pipiolo. Daí. E eu fiquei trabalhando com os caras ali durante coisa de 6 meses ali como parceiro. E daí entrou um sócio novo no grupo, daí, que virou o diretor, e ele me convidou para ser sócio do negócio. E daí foi onde as coisas voltaram a ter sentido. Entraram nos trilhos. Entraram nos trilhos. E daí eles me deram um suporte para voltar a crescer, porque eles viam que eu tinha um potencial, mas ao mesmo tempo eu estava muito disperso. Eu não conseguia focar, eu não tinha metas claras, não tinha metas definidas, os processos não estavam funcionando da forma que tinha que funcionar. E eles vieram e a gente começou a construir uma nova história. E dentro dessa nova história nós começamos a estruturar a operação, a estruturar novos processos, tanto para reter os consultores que a gente tinha, quanto para começar a contratar novos consultores. E daí nós começamos a expandir, tanto aqui em Balneário Camboriú, quanto em outras regiões, né? E hoje nós estamos aí com 16 unidades, entre Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Oh, que legal. Maior parceiro Vivo Empresas do país. Esse mês entregamos 4.300 linhas móveis, mais de 800 bandas largas. Gerimos aí uma carteira de mais de 200 mil linhas, hoje que está na nossa carteira, que a gente cuida. Coisa, hein? Daí, é coisa de funcionário hoje, a gente está passou dos 400 agora esse mês, 400 funcionários no grupo. Que massa. E foi através de muito esforço, de muita dedicação. Não é fácil. Aí, Não, mas dá pra ver pela tua história que não é, né? E agora, a gente, depois de muito tempo, a gente começa a ver de novo a luz no fim do túnel, daí, e ver que tudo valeu a pena. A gente começa a entender o porquê que a gente passou cada uma das situações. As situações que a gente passa não é para deixar a gente menor, é para preparar nós para algo muito maior. Hoje eu estou muito preparado do que eu estava antes. E se eu não tivesse passado por essas situações que eu passei, hoje eu não estaria pronto para assumir o que eu estou assumindo. A gente está com um projeto agora de expansão aqui em Balneário Camboriú, que é para concluir até o final do ano, que a gente vai mudar para um escritório só em Balneário Camboriú para ter 200 colaboradores. Nossa. Imagina. O antigo escritório da IQ Investimentos. A gente já está em negociação já. Se for da vontade de Deus, né, que tudo continue bem, a gente vai mudar para lá. Então, imagina, você sair do nada, devendo um monte, todo complicado, para você conseguir evoluir, aí você cair de novo e você evoluir de novo, até chegar nesse ponto. Eu, como um corretor um pouco